Boa noite! Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma live sobre planejamento, como melhorar os resultados. Boa noite, tudo jóia? Falem pra mim se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo. Tudo bem, Mari? Tá me ouvindo bem? Me dá um toque aí. Vou aguardar só mais um minutinho. Show de bola. Enquanto isso, enquanto a galera chega aqui, eu vou mandar para algumas pessoas aqui no direct pra gente fazer uma live repleta de pessoas que queiram mudar os resultados. Boa noite! Sejam bem-vindas! Vocês que estão chegando aqui na comunidade Empreendedoras Amadas. Hoje é dia de live pré-evento, né? Semana que vem temos evento, galera. Olá, Pri, tudo bem? Seja bem-vinda. Marina, boa noite, tudo certo? Estão me ouvindo bem? Hoje nós vamos falar como obter resultados melhores em 12 semanas. Fala pra mim se vocês acreditam que um trimestre a gente consegue mudar resultados, ou vocês acham que é pouco tempo? Eu quero a interação de vocês, hein? Enquanto a galera vai chegando aqui, vocês que estão comigo, quero desejar uma boa noite. Já pega papel e caneta, porque eu preparei um conteúdo incrível para compartilhar com vocês sobre um livro que eu estou estudando, que eu já estudei. Já compartilhei alguns insights dentro da comunidade. Para quem não sabe, a comunidade é fechada. Nós só abrimos turmas nos eventos. Falando em evento, nós vamos ter o nosso próximo evento dia 26 de maio. Daqui 10 dias, gente. Vocês acreditam? Tá chegando? Próximo evento. Bom, então vamos lá. Eu vou seguir o roteiro aqui, depois vai ficar gravado. Quem estiver chegando, já compartilha aí com as amigas, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa melhorar questões de projetos, de planejamento, ou que está insatisfeita com os resultados, que gostaria de melhorar esses resultados. Ah, Yasmin, mas que resultados? Resultados em todos os sentidos. Resultados em questões de emagrecimento, resultado corporativo, porque tudo que eu vou falar hoje aqui se aplica em qualquer área. Então, se você quer melhorar aí o resultado de desempenho familiar, profissional, a sua produtividade dentro da sua casa, ser uma pessoa mais ágil, também em questão de objetivos maiores, tá? Empresa, faturamento, quer faturar mais? Eu te ajudo. Tudo que eu vou falar aqui hoje dá para fazer. Esse método dá para aplicar tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Bom, então hoje nosso conteúdo é baseado no livro Um Ano em 12 Semanas, do Brian Moran. Ele é um escritor, um consultor americano que fala sobre produtividade, sobre organizacional. E aí me deparei com esse livro por uma indicação e realmente apliquei já no primeiro trimestre de 2024 em alguns fatores e obtive resultado. Então, se vocês querem melhorar resultado em vários sentidos, igual eu falei para vocês, já fica na live, já pega a sua agenda, seu caderno, sua caneta, que nós vamos falar sobre planejamento, beleza? Bom, mas antes eu queria saber de vocês sobre a questão se vocês se planejam, como que é? Ah, Yasmin, faço meu planejamento, mas não executo. Como que tá a questão do seu planejamento? Para mim poder entender, para a gente poder
criar maneiras de ajudar vocês também que estão aqui na comunidade, que seguem nosso perfil, pra gente poder melhorar. Mas eu quero começar a live falando de um insight. Os insights primeiro do livro é o seguinte: ele fala que toda pessoa tem duas vidas: a vida da correria, do tumulto, e a vida que ela é capaz de viver. Nossa, profundo, vocês não acham? E aí ele fala que todo ser humano, ele vive em certo momento no automático. Então ele começa naquele turbilhão e não para, só vive, só vai lá, só vai absorvendo as tarefas do dia a dia, mas não reflete se aquilo lá é legal ou não, se tem a ver com o propósito dele ou não. Então, o primeiro passo é a gente começar a pausa para refletir o que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo hoje em dia. Se é no meio do turbilhão, eu tô vivendo lá na loucura, ou se eu estou dando o meu potencial, a minha capacidade máxima para alcançar os meus objetivos. Mas que objetivos, Yasmin? Por isso mesmo que o ponto de partida para qualquer planejamento é a gente analisar onde nós estamos e aonde a gente quer chegar. Porque o planejamento é a rota, né? É como a gente vai chegar, atingir o ponto B. Então, se você está no ponto A e quer chegar no ponto B, nós precisamos analisar primeiro o que você está fazendo agora. Como que está o seu comportamento? Como que tá as suas ações? Vamos lá, eu quero que você realmente reflita comigo o seu dia a dia, tá? O que você faz no seu dia a dia que te leva para atingir os seus objetivos ou os seus sonhos. Vamos supor, eu tenho sonho de emagrecer, Yasmin, eu quero voltar pro meu corpo, mas como que tá a sua rotina? Você come bem, você toma água, você faz o seu exercício, você se cuida no dia a dia? Por quê? As pessoas sempre pensam no resultado, mas nós não temos controle no resultado. Louco isso, né? O que a gente tem controle? Nós temos controle nas nossas ações, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos. Então, se a gente tem controle das nossas ações, dos nossos comportamentos, é isso que a gente tem que focar. E não somente no resultado. O resultado, sim, é o nosso objetivo final, mas a gente não tem controle do resultado. Então, nós precisamos ter controle desse planejamento. Por isso que, boa noite, Tami, seja bem-vinda. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Estou fazendo uma introdução aqui, falei um pouquinho sobre o livro. O livro que nós vamos discutir hoje é 1 ano em 12 semanas, tá? Para quem acabou de chegar. Então, analisei ali como que tá a minha rotina e aonde eu quero chegar. Esses são os pontos principais. Mas, muitas vezes, a gente erra em definir os nossos objetivos. Nós falamos, eu quero tanto isso, mas nós não somos específicas. Nós não determinamos de forma clara o que nós queremos. Igual eu dei o exemplo agora, eu quero emagrecer. Mas eu quero emagrecer quanto? Quando que eu quero ter esse resultado? E aí, depois que eu tenho essa determinado bem claro, bem específico, aonde eu quero chegar, eu vou começar a traçar o meu plano de ação. Até aqui, ok? Eu só quero que vocês coloquem aqui no comentário. Para quem chegou agora, eu tô falando que no livro 1 ano em 12 semanas, o escritor ele fala que as pessoas podem viver duas vidas. Ou a vida da correria, que eu até brinquei com uma amiga essa semana passada, que às vezes a gente tá no meio do furacão, a gente só sente uma telha batendo na nossa cabeça, né? Andressa, você já leu o livro? Gostou? Bom, então a gente ou vive a vida da correria ou a vida que a gente é capaz de viver. Então eu só quero que vocês me falem como que vocês estão vivendo hoje. Vocês estão aí no meio da correria,
do vucu vucu, ou vocês estão vivendo na vida da capacidade. Ah, eu sou capaz de executar isso e eu executo. Eu quero, sem julgamento, tá, gente? Coloca aí nos comentários, porque é muito importante que a gente possa interagir, porque a comunidade é para isso, é para que a gente possa falar coisas que nós estamos aprendendo em grupo, ok? Então aqui é um ambiente seguro, um ambiente onde você pode compartilhar também tanto as suas conquistas como também as suas dores. Vamos lá, Andressa. Não, a primeira vez que estou ouvindo sobre ele através de você. Que bom, fico muito feliz. É um livro muito legal. Depois, se vocês puderem ler ou ouvir o audiobook, tá? No YouTube, é muito legal. Bom, aqui também Vida da Correria. Estou completamente desregrada. Como que é essencial para mim? Entrei em modo de execução profissional e me deixei um pouco de lado. Super te entendo, viu, Andressa? Acredito que a boa maioria de nós vivemos assim. Por que nós entramos nesse automático? Nós só vivemos assim, de forma... só na correria, na loucura. A Tami também, estou na correria, mas em mudança. Isso aí, Tami, tô gostando das evoluções. Bom, conversamos então aí sobre a introdução e agora eu quero que você pegue sua caneta. Se você ainda não pegou, mulher, corre lá e pega sua caneta, leva o celular com você, pega sua caneta, seu caderno e já vai anotando, porque a partir de agora a gente vai traçar, vai anotar microações para você refletir, ok? Bom, ok. O livro também, ele fala aqui, o ponto inicial para a gente fazer um planejamento fantástico, ele fala sobre visão inspiracional. O que é uma visão inspiracional? Realmente é quando você visualiza o seu resultado. Ai, Yasmin, que loucura isso, realmente. Mas antes da gente ter aqui, a gente tem que mentalizar, a gente tem que construir esse resultado. Então, não tem como você lutar por algo que você nem sabe como que é. Você não imagina como vai ser. Então, já anota aí. Visão inspiracional. Quando a gente vai casar, a gente não imagina assim, eu vou casar com um vestido de manga longa, com decote assim, a cauda vai ser assado, meu buquê vai ser assim. A gente tem uma visão e aquilo que a gente leva para os nossos fornecedores se torna realidade boa na maioria das vezes, né? Pode acontecer ali um tropeço ou outro. Mas nós precisamos primeiro visualizar. Então ele fala que muitas pessoas se perdem no caminho porque não possuem uma visão inspiracional, não possuem aonde elas querem chegar. E eu sei que às vezes pode parecer um pouco lúdico demais, tá? Flavinha, beijo! Linda é você. Então, a gente tem que ter essa visão inspiracional. Na onde eu quero chegar? Mas tem um X da questão aqui dessa visão. Muitas vezes a gente aprende que a gente tem que ter uma visão de longo prazo. E no livro também ele fala que o longo prazo é uma armadilha para procrastinação. Matou com pau. Fala pra mim. Quando a gente tem um prazo muito longo para executar ou para conquistar algo, o que a gente vai fazendo? A gente vai deixando. Não faz sentido para vocês? Porque, por exemplo, final de ano, academias lotam, os vendedores batem as metas. Porque geralmente o planejamento, a execução é anual. Então, a gente se perde nessa visão de longo prazo. E por isso que a gente se perde no meio do caminho. Então, todo ano a gente começa lá com a nossa listinha, né? Então, nós começamos isso mesmo, Carol, deixa tudo para amanhã eu faço. E não vai fazer. Então, já anota aí um dos grandes insights. Longo prazo é armadilha. A gente sempre precisa trabalhar com curtos prazos.
A gente ganha tempo, porque se a gente errar, tem tempo de consertar. Vocês concordam comigo? Se eu tenho um projeto e eu preciso executar esse projeto. Então, por exemplo, Comunidades Empreendedoras Amadas. Era um projeto de 2024 que já estava dentro do meu coração que eu iria executar. Em fevereiro ele nasceu, em janeiro ele nasceu. Por quê? Estamos validando alguns pontos também. Porque se eu deixasse para novembro e não desse certo, esse projeto iria nascer em 2024? Vocês acham que nasceria? Talvez nasceria todo capenga. Então, o primeiro ponto, ter uma visão inspiracional. Já anota aí no seu caderno. Eu tenho uma visão inspiracional? Bom, em curto prazo, nós não vamos trabalhar mais em longo prazo. Lógico, tem coisas que são a longo prazo, mas a gente vai construir em curto prazo, ok? Vou voltar lá pro meu exemplo de emagrecer. Lembra que eu falei para vocês? Eu quero emagrecer. Não é específico, mas é um desejo. Então, como eu torno isso mais específico e consigo visualizar? Então, eu vou olhar, nossa, aquela calça que tá no meu guarda-roupa, eu vou me imaginar usando aquela calça com aquela blusa e vou determinar que para mim caber na minha calça de novo, quanto que eu pesava quando eu usava aquela calça? Eu tinha uns 20 quilos a menos. Então, minha meta é chegar a 10 quilos a menos, porque na minha visão inspiracional, eu estava usando a minha calça, que eu tenho X quilos. Entendem que agora a gente vai começar a pegar a nossa visão, o nosso desejo, e tornar isso em metas específicas. Porque outro erro que muitas pessoas, e que eu cometi por muito tempo, é não ser específico. Então, por exemplo, em 2022, eu lembro que um mentor falou pra mim, falou, Yasmin, você precisa ser mais específica, porque, por exemplo, eu quero aumentar meu faturamento. Se eu aumentar meu faturamento em R$1, eu não aumentei? Então, quanto que eu quero aumentar esse faturamento? Quanto que eu quero perder de peso? Quanto que eu quero construir minha casa? Enfim, seja específica. Então, já anotamos aí três insights. A gente vai ter que ter uma visão inspiracional. Então, imagina onde você quer chegar. Então eu quero ser uma empresária de sucesso, eu quero ter uma sala em X lugar, eu quero ter Y quantidade de funcionários, eu quero faturar Y, eu quero isso. Mas a gente vai pegar todo esse seu desejo, toda essa visão inspiracional e transformar em metas específicas, ok? Toda meta, para ser boa, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável. Então, eu preciso medir. Então, lembra lá da questão, deixa eu olhar aqui, a Mari falou, uma frase da vida, seja mais específica. Isso aí, seja mais específica. O que você quer? Então, você vai colocar lá, eu quero emagrecer. Não, eu quero emagrecer 10 quilos em dezembro. Eu quero emagrecer 10 quilos. Tô sendo específica, não estou? É diferente do que a gente falar assim, eu vou emagrecer, eu estou tentando emagrecer. Uma coisa que a gente deveria abolir da vida, eu tô tentando. Estou tentando. Quem tenta não faz nada, tá? Então, beleza. Metas específicas, alcançáveis, mensuráveis, mas que sejam ousadas. Por quê? Se é uma meta meia boca, que você sabe que você vai bater, você não vai se esforçar tanto. Você concorda comigo? Então, 10 quilos é uma meta alcançável, mas é ousada. Vocês concordam comigo? Porque 10 quilos a gente não perde assim, de uma forma saudável, né? A Carol, solicitei sem querer, desculpa. Tranquilo, Carol, nem apareceu pra mim, tá? Fica tranquilo. Bom, então, ok, metas. A gente vai fazer, então, passo a passo para vocês se planejarem, tá? Visão inspiracional. Dessa visão, eu vou extrair minhas metas específicas, tá? Mensuráveis, alcançáveis, mas ousadas. Eu não quero nenhuma mulher aqui com meta meia boca, tá? Quando a gente tem metas
chinfrim a gente nem corre atrás, ok? E de curto prazo, ok? Então, dei aí um exemplo sobre perda de peso, ok? Bom, deixa eu só olhar aqui, Carol, você tá arrasando. Você que arrasa, meu amor. Dentista de primeira, maravilhosa. Bom, até aqui, ok? Eu só quero ouvir de vocês, se vocês... Que eu vou tomar uma água. Se tá ok, se eu posso seguir, tá? Bom, tenho as minhas metas específicas, ok? Agora, como que eu vou colocar isso em prática, Yasmin? Como que eu vou determinar o que eu vou fazer? A gente pega agora e a gente vai definir quais são as ações. Quais são as ações que eu preciso fazer para melhorar, para alcançar essas metas. Então, vamos lá. Se eu quero emagrecer, lembrando que essas ações vão ser ações semanais, ok? Vai ter ações aí semanais, vai ter ações que são diárias, vão ter ações que vão acontecer uma vez só. Então, por exemplo, o exemplo que eu tô falando de perda de peso, por quê? Tô falando de perda de peso porque eu acredito que quando eu falo de resultado, tá, galera? Igual eu falei pra vocês, tudo que eu tô falando aqui se aplica tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, tá? Então, depois vou dar um exemplo sobre questão de money, sobre faturamento. Mas acredito eu que emagrecimento é um exemplo que todo mundo sim se conecte, tá? Bom, então vamos lá. Se minha meta específica é emagrecer 10 quilos em dezembro, boa noite, Ivan. A gente vai fazer o seguinte, quais são as ações que eu preciso tomar? Eu vou me inscrever numa academia? Vou me inscrever numa academia. Vou fazer a listinha, tá? Ó, vou me inscrever na academia. Tenho condições de ir numa nutricionista? Se eu tiver, se eu quiser fazer um acompanhamento legal, vou agendar consulta com um nutricionista. A mesma coisa academia. Se eu não tenho condições de frequentar uma academia, boa noite, Ingrid. Tudo bem, eu vou caminhar todos os dias. Caminhar é de graça. Eu caminho na rua de casa, eu pego meu tênis, pego meu filho, ponho no carrinho, pego o maridão, chamo a vizinha, tá? Então vamos lá. Ações. Exercício físico diariamente. Me alimentar melhor, então eu vou comer 2 frutas por dia, vou cortar o pão, não vou comer pão, vou beber 3 litros de água, 2 litros de água, tá? Então, vocês estão percebendo que todas as ações possuem um verbo. Então, o verbo, né, é a palavra da ação. Então, eu sempre vou determinar ações, essas ações vão ser distribuídas na minha semana, onde eu vou obter o resultado. Calma aí. Tá tomando forma o nosso planejamento, tá? Então, defino ali quais são as ações. Agora que vem o X da questão desse livro, 1 ano em 12 semanas. Agora vamos conversar, ok? Até aqui, ok, né? Sobre as ações. Falamos sobre nossa visão inspiracional, falamos sobre as nossas metas específicas. Dentro das metas específicas, nós temos as ações, tá? Lembrando que toda visão, toda ação, todo movimento que vem dentro de você, todo comportamento, ele vem de um sentir que é brotado de um pensamento. Então, primeiro penso, tá? Vou sentir e vou executar, ok? Por isso que a gente fala da visão. Então, determinou a visão. Ah, Yasmin, mas até aqui, ok, tá falando de planejamento. Como que entra a questão de 1 ano em 12 semanas? Vamos pegar esse exemplo aí de emagrecer, tá? Pois lá, emagrecimento, vou emagrecer 10 quilos em dezembro, até dezembro, ok? Até dezembro temos 2 trimestres, né, que é o próximo semestre, e meio trimestre aí pela frente. Eu vou pegar os meus 10 quilos, eu vou dividir por 3, tá? 3 trimestres, que dá 3 quilos e 303
gramas, ok? Esses 3 quilos, isso 3 quilos no trimestre. Eu vou pegar os meus quilos do trimestre e vou dividir por mês. Então, no trimestre tem 3 meses, vai dar 1 quilo e pouquinho, 1 quilo e algumas gramas por mês. Esse quilo por mês eu vou dividir por semanas. Quanto que eu tenho que perder por semana? 250 gramas. Vocês estão entendendo o X da questão? Por que que o longo prazo ele é a armadilha da procrastinação? E por que que a gente tem uma mudança assim fantástica na execução de curto prazo das 12 semanas? Eu fiz isso, eu emagreci 10 quilos. Por quê? É muito mais fácil eu olhar, falar, eu preciso emagrecer 250 gramas essa semana. A minha meta não é os 10 quilos, é os 250 gramas da semana. E no livro ele explica o seguinte, que se você bater, tá? Se você executar 85% das ações, das tarefas que você determinar, lembra que eu falei para vocês? Metas, depois ações, tá? Essas ações, se você executar 85% das ações, o sucesso está garantido. Mas é esse o X da questão. A gente se planeja em longo prazo e não executa no dia a dia, aquilo que a gente almeja de resultado. A gente só fica pensando no resultado. Anota, pelo amor de Deus, aí no seu caderno. Você não controla o resultado. Você controla as ações, as microações que vai construir esse resultado. Fez sentido até aqui para vocês? Fala para mim aí no chat. Vou dar um exemplo organizacional agora, de gestão, de financeiro, de faturamento. Eu quero faturar, por exemplo, 18 mil no trimestre. É possível? É. Sabe por quê? 18 mil no trimestre, dá 6 mil no mês. 6 mil no mês, dividido, eu vou dividir por procedimento. Vamos supor que eu sou uma profissional da estética, tá? 6 mil por mês. Eu vou dividir, ou eu posso dividir por semana, ou eu posso dividir esse faturamento, olha só. Agora a gente vai segurar na minha mão porque vai dar certo. Então eu quero faturar 18 mil no trimestre. Então é 6 mil no mês, certo? 6 mil no mês. Eu vou olhar meu ticket médio. Meu ticket médio é de 150 reais por mês. 150 reais por procedimento, ok? Vou dividir 6 mil por 150, dá 40 procedimentos. 40 procedimentos, tá? No mês, eu consigo? Não consigo? Se eu dividir por semana, dá 10 procedimentos por semana. Vamos supor que eu gaste, se eu faço 10 procedimentos por semana, 3 horas cada procedimento, dá 30 horas de trabalho, gente. Dá 6 horas diárias. Fala pra mim. Qual que é o problema, muitas vezes, da gente que é empreendedor? E eu vou me colocar nisso, porque eu venho estudando já faz algum tempo, mas no começo eu me pegava batendo cabeça. A gente acha que esforço, fica lá batendo cabeça, sangrando a cabeça, porque a gente é esforçada. E quando a gente aprende que quando você tá se esforçando muito, é falta de estratégia. Você não é estratégica.
Porque você consegue faturar 6 mil reais trabalhando 30 horas na semana. Se você tiver um ticket ok. Então, vocês estão observando que a gente consegue mudar um resultado em 12 semanas? Se a gente analisar os fatos e analisar desde lá do começo. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre o livro Um Ano em 12 Semanas. E ele explica por que tem muitas pessoas que fazem mais em 12 semanas do que uma pessoa faz em 12 meses. Porque a gente procrastina, a gente, nesse ano eu vou faturar X. Gata, se você não tiver estratégia, se você não pensar, você não vai faturar. Aí, olha só como que uma coisa única a outra. Por que, Yasmin, você é uma contadora, especialista em micronegócios? Fala de marketing, fala de produtividade, fala de gestão de tempo. Gente, ok, então tá, eu quero faturar 6 mil por mês, eu tenho que pôr 10 procedimentos na minha agenda a 150 reais, eu vou ter que trabalhar meu marketing no Instagram, eu vou ter que ter técnica de retenção de cliente, eu vou ter que ter controle de cliente. Então, se você, não é só o fato de você ser uma boa técnica, você tem que pensar de uma forma estratégica. Ok. Na segunda, eu tenho que tentar agendar minhas 10 clientes. Entende? Faz sentido? Deixa eu ver o que a Carol falou. Nossa, que legal. Eu não enxergava nisso. Eu não enxergava isso. E é esse o caminho. É um dos caminhos, né? Claro. Pra gente pensar. A gente tem que ter meta de esforço. Se a gente não tiver meta de esforço, a gente não consegue nada, galera. Por isso que na comunidade, desde o começo, eu quis trazer a questão do planejamento, mas de uma forma prática, sem loucura, sem... claro, é objetivo e prático. Eu só quero repassar para vocês mais uma vez. Se você ainda não anotou, é a tua oportunidade. Porque eu resumi o livro mas de forma bem clara e objetiva, bem prática para vocês, ó. Então vamos lá. Visão inspiracional. Anota aí, visão inspiracional. Aonde eu quero chegar em curto prazo? Em dezembro de 2024, eu quero estar faturando, vou chutar alto agora, hein? Quero estar faturando 30 mil por mês. Nossa, 30 mil, Yasmin? 30 mil. Quero estar, enfim, numa sala X com quantidade de funcionário Y. Lembra? Então, faço a minha visão inspiracional e começo a transformar isso em metas específicas. Metas, vamos lá. Metas precisam ser específicas, mensuráveis. Eu preciso... Como que eu vou... analisar se eu tô chegando perto, tá? Então, ela tem que ser mensurável. Ela tem que ser ousada, mas ela também tem que ser alcançável. Por exemplo, eu e Yasmin quero lançar um foguete. Nossa, é ousada, mas é alcançável? Não, porque eu nem tenho acesso à tecnologia e nem recurso para isso. Então, tem que ser ousada, mas tem que ser alcançável, beleza? Determinei minhas metas específicas, mensuráveis, alcançáveis e ousadas. Vou determinar agora a lista de ações para me alcançar isso. Quais as ações eu preciso? Então, por exemplo, quero um posicionamento melhor no marketing. Tenho condições de contratar um social media, um profissional especializado? Tenho, ótimo. Então, a sua primeira ação vai ser a questão de contratar. Então, lembra lá que toda ação tem que ter um verbo? Então, na sua lista tem que estar cheia de verbo. Lá lembra da meta de emagrecimento. Então, tenho que treinar, tenho que beber água. Beber, né? Beber é um verbo. Então, tem ali a sua lista de ações, ok?
E depois você vai distribuir isso dentro do seu trimestre em semanas. Gente, é surreal. Vocês atingem, assim, resultados incríveis. Isso é uma forma de você. E aí, o que a gente precisa entrar agora no mérito? Organização de tarefas. Porque o planejamento, de uma forma crua, assim, basicona, tá feita. Então, eu tenho ali o meu ponto de chegada, né? O meu ponto de partida. Lembra que eu falei pra vocês no começo? Qual a vida que vocês estão vivendo? Se é a vida da correria ou a vida da capacidade? Lembrando que a gente vive nessa vida da correria, da loucura, porque nós não temos claro aonde nós queremos chegar. Então, nós precisamos primeiro, aonde eu quero chegar? E qual é o meu propósito, ou como que eu vou chegar, né? O meu propósito tem muito a ver com a minha atividade. Mas o primeiro fato é que você precisa entender onde você quer chegar. Porque senão, qualquer lugar vai servir. Qualquer resultado tá ok. Hoje eu ouvi um comentário, eu e o Juliano, vai parecer até meio prepotente, mas eu quero que vocês entendam de coração. A pessoa falou assim, nossa, Yasmin, Juliano, quem viu vocês há 2 anos atrás, vê vocês agora, foi tão rápido, né? Vocês estão tão bem. Eu falei, por daí tava assim, cara, vocês não imaginam o tanto que eu trabalhei. Mas eu não cheguei nem ainda no tornozelo da minha visão inspiracional. Então, pra mim, quando vem, eu sei que ela tava me elogiando, ela tava comentando, mas isso é tão poderoso, porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente traça uma reta e vai trabalhar, e vai executar. Lembrando que a gente não tem controle do resultado. Nós temos controle. Eu quero que você veja se você está prestando atenção. Você tem controle em quê? A gente não tem controle no resultado, a gente tem controle nas... Coloca aqui, interage comigo enquanto eu olho o que a Carol tá falando comigo. Não é nem a ponta do iceberg, vocês merecem e batalham por isso. Obrigado, Ká. A Ká já tá colocando aqui, eu quero ver você que tá me ouvindo aí. A gente não tem controle do resultado, eu quero bater isso até você sair dessa live e falar, nossa, Yasmin deixou claro pra mim. A gente não tem controle dos resultados, nós temos controle das ações. Enquanto a gente não controlar, ok, tracei a meta, aonde eu quero chegar, vou ter lá as minhas ações e vou colocar em prática na minha semana. Ah, Yasmin, mas a minha vida é correria, minha vida é loucura total. Eu sei, todo mundo vive nessa loucura, tá? Mas a gente precisa ter uma gestão de tarefa. Todas nós aqui temos casa, boa parte tem companheiro, companheira, tem filho. Então, nós precisamos ter uma gestão de organizar as nossas tarefas. Nós vamos ter que, boa parte das vezes, sacrificar um pouco do nosso lazer no domingo para poder planejar nossa semana. Então, vamos supor, olha, no meu domingo, gente, de verdade, eu penso na minha semana. Então, eu abro minha semana. O que eu vou ter essa semana? Quantas camisas o Juliano vai precisar? Quantas camisas eu vou precisar passar? A gente vai almoçar fora, vai almoçar... Eu preciso fazer marmita? Quem me acompanha aqui lembra que eu faço marmita, né? Da semana. Faço salada, quando eu tava no procedimento mais severo de emagrecimento. Então, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, sacrificar alguns momentos de lazer para poder organizar nossa semana. E durante o dia, nós precisamos ter ali quais são as tarefas que nós vamos executar. Ah, então eu já sei que tem tarefa ali que todo dia eu vou ter que fazer. Toda semana eu vou ter que fazer meu financeiro. Todo dia eu vou ter que fazer stories. Todos os dias eu vou ter que atender meus clientes, claro, né? Em nome de Jesus. Então, a gente precisa, sim,
ter agenda. Nós precisamos fazer gestão das nossas tarefas. Senão, para quem chegou agora, eu falei do livro, né, de um ano em 12 semanas, e lá fala que é científico, que se você cumprir 85% das suas tarefas, das suas ações semanais, o seu resultado trimestral vai ser alcançado. Mas nós precisamos executar. Yasmin, mas eu estou exausta, eu estou cansada. E eu te entendo, isso é normal, nós somos humanas, né? Que eu acredito, todo mundo aqui é humano. Vai ter momentos que você vai estar cansada mesmo. É o momento de você descansar, mas não desistir. Ok? Bom, gente, estamos caminhando para o final. Eu tentei trazer aqui algo bem prático, bem dinâmico, sem muita groselha, sem muita teoria, sem muita técnica tem, né? Mas sem muitas questões teóricas, que eu quis enxugar ao máximo para trazer a nata do planejamento em 12 semanas para que vocês possam executar. E lembrem-se sempre disso. O nosso resultado não é controlável, mas as nossas ações sim. Deixa eu ver, Carol. Quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. É isso mesmo. A gente tem que ter agenda, gente. Senão a gente vira a agenda dos outros. Principalmente quem trabalha, quem é empreendedora, precisa ter agenda, precisa ter tarefas. Vai ter momentos que você vai ter que fazer as suas tarefas operacionais, burocráticas. Precisa sim preencher o financeiro. Precisa sim, às vezes, fazer alguma questão, né, de cada uma. Vai ter, por exemplo, vai ter que contar estoque, né? Vai ter que fazer lista de compras. Então, isso é diário, é constante. A gente precisa ter aí a nossa gestão de tarefas. E aí, para ter o resultado melhor, nós aplicamos o planejamento em 12 semanas que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, defino minhas ações, meu objetivo, fraciono em 3 meses, depois fraciono em 4 semanas, né? Que é cada mês, e aí você vai trabalhar para bater a meta da semana. Eu quero que você comente aqui, enquanto eu tomo minha água, se esse conteúdo agregou em algo para vocês. De coração, eu quero um feedback verdadeiro, tá? Enquanto vocês escrevem, eu preciso falar que está chegando o nosso evento. Para quem não conhece ainda, a comunidade Empreendedoras Amadas é uma comunidade fechada. Nós somente abrimos turmas nos trimestres. O próximo evento agora vai ser dia 26 de maio. No evento vai ser uma imersão, onde nós vamos falar de 5 pilares. Quais são esses pilares? Planejamento, atendimento de cliente, marketing e vendas, gestão de tempo e gestão financeira. Esses são os 5 pilares fundamentais para qualquer negócio. Então, lá na imersão, nós vamos falar desses 5 pilares e nós vamos abrir a segunda turma. Então, para fazer parte da comunidade, tem que estar no evento, tá? Porque lá eu falo as condições de como que você entra, como que é a participação, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição, já tem um link na bio, corre, já garante a sua participação. Eu tenho certeza que você vai amar, tá? Já, quando eu finalizar essa live, eu vou pedir um favor pra vocês. Deixa eu olhar aqui, ó. Vamos lá. A Carol, fiquei com vontade de ler o livro. Super recomendo, já anotem aí. 1 ano em 12 semanas, de Brian Moran. Vocês podem ouvir também o audiobook, tá? Enquanto não tem o livro. As dicas, escolha, é isso? Sim, gostou do conteúdo. A Carol, sim, nos ajudou a ter clareza. A Vilma mandou um coração. Beijo, Vilma. A Aline, maravilhosa, já tem um próximo livro. Isso aí, Aline.
Aline, eu quero... Vai lá no evento, hein, Aline? Vai ser ótimo. Seria uma honra te ter lá com a gente. Tamires, amei o conteúdo. Obrigado, Tami. Muito obrigada. Então, eu quero bater uma meta aqui com vocês. Vocês topam o desafio? Seguinte. A Brenda, muito bom. Isso aí. Muito obrigada, Brenda. Meninas, se vocês puderem... não, nem vou mudar, reformular essa frase. Vamos lá. Vanessa, muito bom. Vamos fazer eu quero bater uma meta com vocês. Nós estamos aqui em 12 pessoas. Eu quero que quando eu terminar essa live, tá? Ó, fechamento é nosso. Quando eu terminar a live, vocês vão compartilhar com uma amiga ou 2 amigas, tá? Essas amigas que você fala assim, cara, essa mulher tem potencial. Essa mulher, todo mundo tem uma amiga que você fala assim, cara, essa pessoa aqui eu nem vou falar a palavra, é top, tá? Todo mundo tem, não tem? Uma amiga, uma familiar que você fala assim, cara, essa mulher que é um foguete, ela precisa sair de órbita. Finalizando a live, você vai mandar pra ela, pode ser? E aí, você que está assistindo essa live gravada, você vai mandar, ó, amiga, assiste essa live. E o recado é pra você que está assistindo gravada. Compartilha com mais uma mulher. Vamos fazer, meu propósito é gerar uma geração de empreendedoras lucrativas. Uma geração de mulheres que empreendem com consistência, com estratégia, sem esforço. Lembra? Quem se esforça muito é porque não tem estratégia. Já ouviram falar a expressão batendo cabeça? Fulano bate cabeça direto? Porque não tem estratégia, só tem esforço. Não que a gente não precise se esforçar, claro. Mas nós precisamos ter estratégia. E esse é o propósito da comunidade. A gente gerar uma geração de mulheres que empreendem de forma estratégica e melhorem os seus resultados, seja eles quais forem, tá? Bom, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Boa noite. Vou fazer de tudo para fazer mais uma live antes do evento, tá? Depois vou abrir uma caixinha de pergunta e vou perguntar qual é o tema da próxima live. E eu quero que vocês coloquem lá nos stories para mim voltar aqui e compartilhar mais para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!